Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre um país que está muito distante, tanto em cultura quanto em quilometragem de nós, que é a China. E para falar de uma experiência que ele viveu lá, nós vamos receber hoje o Bruno Milesi Zarte, que passou uma temporada lá na China, inclusive quando a pandemia começou, e enfim, tem muita coisa para nos contar. Oi, Bruno. Oi, tudo bom? Obrigada por ter aceito o convite, né, de vir aqui compartilhar essa tua experiência. Não, de nada. Eu vim aqui pra isso. Né? Então, Bruno, foste para a China, né? Como que foi essa decisão e essa escolha de morar na China? Tu moraste lá. Sim, foi uma coisa não muito planejada, sabe? Eu acabei olhando no YouTube maneiras de como sair do país. Eu queria sair do Brasil. E jogou no Google. Joguei no Google. Como sair do Brasil com pouco dinheiro. Ó, fica a dica. E no fim eu achei um programa de au pair, que é mais ou menos ser uma babá, só que na China... Au pair. Só que na China é ser uma babá que ensina inglês. E como eu tenho inglês, eu sabia inglês, eu poderia fazer isso. Então você é fluente em inglês. Isso. Tanto que eu sou professor de inglês também. Você é professor de inglês hoje. Uhum. Tá, depois vamos falar também sobre isso. Então você foi porque tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos participar desse tipo de programa, né? E aí você foi ser babá na China. Nos desenrola essa história, né? Sim, para ser babá eu tinha que morar com a família de chineses, então eu morava com uma família de chineses e cuidava e ensinava inglês para crianças, para o filho deles, no caso. Eu passei por duas famílias, uma família era em Pequim, que era na capital, e outra família era em Xangai, que era numa cidade um pouquinho mais para baixo, bem famosa a cidade de Xangai, né? E como é que foi a tua experiência lá? Como foi a chegada? Como que foi? Nos desenrole, queremos detalhes. Eu cheguei lá e eu não sabia uma palavra de mandarim, primeiro, né? Nossa. Vai pra China, eu não tinha noção de nada, então eu cheguei, eu parecia um bebê, porque eu não sabia de nada, eu não sabia falar, eu não sabia ler, eu não sabia escrever. Eu tinha que me comunicar bastante por sinais e com muito tradutor também no celular, sabe? Entendi. E eu cheguei lá muito perdido. Eu fiquei muito Imagino, perdido. Porque eu fiquei um tempo num hotel, depois eu fui direto pra minha família. Tá. E já foi com tudo organizado daqui? Sim. Eu contratei uma agência e eles me pagavam a passagem de ida e de volta, por isso que era mais barato, porque eu não precisava nem pagar a passagem de ida nem de volta. Eles faziam todo esse trâmite pra mim. E eles me colocavam com a família também. Então, financeiramente, esse programa, você se inscreve, e passa por uma seleção ou não? Passa por uma seleção. Sim, eu tenho que preencher todo um formulário falando que eu meio que tinha experiência com crianças, que eu já sabia inglês. E você tinha? Sim. E já sabia inglês, Sim. Então preenche tudo isso. E daí eu vou aplicar pra família. Daí eles vão, tipo, alguma família vai me escolher. Tipo, vai olhar minha ficha, eu vou olhar a ficha dele depois e a gente vai ter uma videochamada. Se der um match, que a gente fala, se os dois se gostarem, se der tudo certo, todas as dúvidas sanadas, eu vou pra lá. Tá, e aí financeiramente, então a família paga a tua passagem? Isso, a família vai pagar a passagem de ida e de volta. Tá. Tipo, na verdade, eu tive que pagar a passagem e depois eles me ressarcem. Entendi. E lá você tem salário ou tem salário? Eu ganhava 2.000 yuan por mês, que convertendo dá mais ou menos uns 1.800 reais por mês. Olha, fica a dica aí pra quem quer... como sair do Brasil gastando pouco, né? Pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo. Ou ganhando, no caso, né? Tipo, eu tive que pagar a passagem de ida, sim, mas depois eles ressaram, assim. Então, tipo, meio que vale pelo investimento, eu acho. E tem um limite de idade? Sim. De idade, sim, e de data também. Tem que ir sendo 18 anos pra cima, até 27 anos, se não me engano, pra China. Passamos, né? Por pouco, mas passamos. E eu teria que ficar 6 meses pra ganhar passagem de volta e 1 ano pra ganhar passagem de ida de volta. Tá. E aí o visto, porque a China exige o visto, né, para brasileiros, para várias nacionalidades. O próprio programa que faz essa parte burocrática também? Do visto, não. Daí do visto eu tive que fazer por conta. O que eu fiz, como eu tenho parente em São Paulo, é muito mais fácil fazer o visto por lá. Eu mandei o meu passaporte pra minha tia. Ela fez tudo lá, eu nem precisei aplicar, nem precisei chegar lá, nada. E depois ela só me mandou o passaporte de volta. Tu não precisou ir até, diferente, por exemplo, do americano, que tem uma entrevista. Então, o chinês, mesmo por um tempo maior,
foi nessa situação. Tá, então, chegaste em Pequim. Isso, cheguei em Pequim. Fiquei lá, tava muito quente, eu nunca tinha passado um calor tão... Meu Deus, eu não aguentava quando eu cheguei assim, era muito diferente, porque eu tinha saído daqui, era inverno, né? E lá tava verão. E quando que você foi? Eu fui em agosto. De 2019. Agosto de 2019. E chegou em Pequim, tá? Cheguei em E aí Pequim. tá, calor. Calor, muito diferente, eu olhava pra tudo, tipo, eu ficava exacerbado, assim, eu ficava olhando, era tudo muito prédio alto, gigante. É que nem a criança que chega na cidade grande do interior, literalmente. Exatamente. E aí tava deslumbrado. Tava deslumbrado, porque era muito diferente, e eu vi as pessoas, era todo mundo igual, mais ou menos. E eu vi as pessoas me olhando também por ser diferente, por eu ser estrangeiro. Eu não sei, eu tentei me acostumar com o tempo. Eu passei um tempo que eu não conseguia muito sair de casa por ter um pouco de medo, por acabar me perdendo, tá um lugar totalmente diferente, sabe? Mas depois eu fui perdendo, comecei Mas Pequim fala muito inglês também, né? Ou não? Tu acha que fala, mas não fala tanto, sabe? Eles aprendem inglês, mas eles não praticam muito. O que eles aprendem é muita gramática e acabam não falando tanto a língua e não sabem muito. Eu tinha que sempre me virar no mandarim, ou me virar na mímica, pra eles entenderem as coisas. Pra se comunicar. E aí tu ficaste muitos dias no hotel? Como é que foi essa tua Sim, chegada? eu fiquei uns 5 dias no hotel, assim, logo que eu cheguei, pelo menos pude ficar um tempo pra descansar, logo porque é uma viagem muito exaustiva ir pra outro país dessa forma. Pois é, porque você foste... porque indo pelos Estados Unidos é mais rápido, mas necessita do visto americano, que no caso não tinha. Então você foi pela Europa? Não, eu fui por Dubai. Foi por Dubai. Fui pela Emirates, fui por Dubai, depois eu fui direto pra Pequim. E aí tem a questão do jet lag também, né? Até o corpo acostumar com o fuso horário. Então nesses 5 dias foi pra isso. Isso. Foi o tempo que a agência me deu, eles pagavam um hotel pra mim também, pra eu poder pra descansar. Pra eu aproveitar com a família, com a criança, que eu acabei conhecendo eles depois desses dias. Tá, e aí como é que foi? Porque, assim, chegar na família de alguém, né? Eu que tenho uma criança em casa, imagino eu recebendo um chinês pra cuidar da minha filha, né? Quem tem criança em casa imagina isso, né? Claro, você estava do outro lado, né? Porque a casa é algo muito íntimo, né? E aí você chegou, me conta. Nossa, eu cheguei... Pequim, isso. Pequim. Daí eu cheguei na família, eles não falavam inglês, o pai não falava inglês, e eles tinham uma empregada também. Era uma casa enorme, assim, porque eles têm muito dinheiro pra chamar essas pessoas estrangeiras pra casa deles, que eles têm que pagar salário, têm que pagar passagem de ida e de volta, têm que pagar estadia, comida também, tudo. Sim, não é pra qualquer... tem que ter um poder aquisitivo bom na China pra fazer isso. Então, eles tinham esse poder aquisitivo e acabaram, tipo... Eu era muito diferente, eu acabei me deslumbrando também com essa parte, sabe? Sim, com essa riqueza. Foi muito legal no começo, sabe? E eu acabei não me dando tão bem com a família por causa da criança, que ele era um pouco mais agressivo. E que idade tinha a criança? Isso, esse primeiro que eu cuidava, ele tinha 8 anos. Já era maiorzinho. Isso, e eu tinha que ensinar inglês pra ele. E as crianças lá, eles têm que estudar demais. Tipo, ele saía às 7h30 da manhã, voltava 2h30 da tarde, tipo, comia um lanchinho pra estudar comigo de novo, tipo, ia estudar esse tempo na escola, voltava a estudar comigo, daí passava mais umas 2 horas estudando comigo, pra depois dar uma descansada de 1 hora, voltar a ler e dormir e ler um livro. Olha, a gente acha que às vezes a gente exige demais das crianças, né? Olha, vamos... tirar isso como exemplo também, e ele tinha 8 anos e, tipo, era bem pesado pra uma criança e acabava sendo exaustivo. No fim, a nossa relação não foi tão boa, daí eu troquei de família. E aí você solicitou isso pra agência? Isso. Tá. Isso, daí eu solicitei e eles me fizeram um match de novo com outra família. Enquanto eu tava naquela, eu tava procurando outra família e eu acabei achando a de Xangai. Aí você foi pra Xangai. E essa família de Xangai, eles me receberam com muito amor. Foi maravilhoso. Foi outra experiência. Isso. Daí eu cuidava de uma criança de 3 aninhos na época. Ele acabou fazendo 4 no tempo que eu tava lá. Você tem uma irmã pequenininha, né? né? Eu tenho uma irmãzinha. Muitas saudades dela no tempo que eu tava lá, sabe? Mas eu acabei aguentando. Tudo, né? São escolhas, né? Que a gente tem que fazer, enfim, né? Tá? E aí, essa segunda família, né? Sim. Xangai. Me conte um pouco como é que é a comida, como é que foi essa tua experiência? Foi, tipo,
Comida. É que a comida de Pequim já pra Xangai muda bastante, porque uma é mais ou menos no meio do país e outra vai descendo um pouco mais pra baixo do país. Porque a China, territorialmente, ela é muito Isso, grande, é né? que nem, tipo, ir de São Paulo pro Rio Grande do Sul, sabe? É totalmente longe. E a comida também. Sim, a cultura é diferente. Por mais que seja na China, a cultura é bem diferente uma da outra. A comida que eu vou comer também é diferente. Eles têm comidas muito regionais em Pequim. E eles não têm comidas tão regionais em Xangai. Então era uma cidade muito mais internacional, que eu me sentia muito mais em casa também. Tipo, eles Era falam uma que... Nova York, assim, Exatamente, uma Nova York. Porque eles falam que Xangai não é necessariamente a China de verdade. Como Hong Kong, né? Que não é China, mas não é China, né? E aí, tá, e tinha um filho só, uma criança só. Porque tem... Como é que tá isso na China? Porque eu sabia de tempo atrás que só podia ter um filho, né? Continua? Como é que Não, é? então, a partir de 2011, eles abriram a política para 2 filhos. Então, Dois hoje em dia, tu pode filhos. ter 2 filhos legalmente lá. Legalmente. O que antigamente era feito eram famílias que tinham 2 filhos a mais antes de 2011, eles saíam do país. Então, eles talvez iam para Taiwan ou para países perto da China. Mas hoje em dia já tá permitido 2. 2. Mas nessa que você ficou, então, tinha um. Tinha um menininho. E como é que é ensinar inglês para uma criança de 3 anos? Não é muito fácil. É mais visualmente, Sim, eu penso, e eu né? conversava com ele eu tinha uma outra perna na família, então eles já meio que estavam um pouquinho acostumados, sabe? Mas ela Salper, ensinou um pouco de inglês pra criança e eu só aprimorei conversando. Então, tipo, como ele era uma criança muito fácil, muito nova, ele absorve muito a língua. Então era fácil de ensinar, sabe? Era só conversar diariamente, como eu tava muitas horas por dia com a criança, ele acabou pegando, porque era só o que ele ouvia, era inglês comigo e chinês com a família. E como é que foi para o mandarim? Como é que você aprendeu, né? Ou enfim, ou o que você aprendeu do mandarim em 1 ano e meio? Então, quando eu fui pra lá, essa agência, eles também pagavam meio que uma faculdade, um curso de mandarim pra mim. Então eu fazia diariamente, 4 a 5 horas por dia, aula de mandarim. Ah, que interessante. E como é que é a língua, assim? Porque a gente só vê rabisco, né? Como é que foi para começar a desenrolar isso? Eu né? cheguei lá vendo muito rabisco também, Só vi não uns entendia risquinhos. nada. Hoje em dia também é ainda um pouco difícil de entender, porque são muitos caracteres. Tipo, a gente chama de caracteres, cada uma daqueles rabisquinhos que formam um quadradinho, assim, vai ter um rabisco. Daí, cada rabisco meio que vai significar um som. Então, por exemplo, tem o som de ni e tem o som de hao, que vão ser 2 escritas diferentes. Quando você falar ni hao, vai falar oi. Ni hao é oi. Ó, já aprendemos uma hoje, né? Ni hao é oi. E aí, enfim, conseguiu se familiarizar? Deu pra nesse 1 ano e meio? Sim, daí eu acabei aprendendo bastante, absorvi muito mandarim, tanto aprendendo na escola, tipo na faculdade que eu fazia, e tanto com a família, porque a família não falava inglês. Então eu só ouvia mandarim, o que eu recebia era só mandarim. Acabei aprendendo, tipo, que nem uma criança, sabe? Porque eu ouvia e eu falava, essa aqui ele repetiu quando ele tava falando de bicicleta. Sim, então tá. agora eu sei o que significa bicicleta. Exatamente como você descreveu, né? Como uma criança aprendendo a falar, né? Foi essa a tua experiência. Daí, às vezes eu pegava uma coisa que eu tinha aprendido na aula e eu entendi o que foi da aula, agora eu consigo conversar sobre isso. Legal. E a aula você fazia onde? Online. Online. Tipo, no começo, antes da pandemia, era presencial. Depois eu comecei a fazer online por conta da pandemia, né? Tá, e então você estava na China quando tudo isso começou. E como é que foi a tua experiência estando lá? Então, eu com a minha família de Xangai, a gente foi pra praia. Porque era inverno, e no inverno os ricos vão pra praia. Porque é quente daí. E a gente planejava ficar 1 mês na praia, isso de janeiro pra fevereiro. Lá também, então, se tinha essa... Como nós aqui, a gente não se imaginava que iria se estender tanto. Então, lá também foi essa percepção que vocês tinham... 1 mês e tá resolvido. Isso, tipo, a gente foi antes de começar o Covid pra praia. Ah, entendi. E daí depois começou o Covid lá. E vocês estavam na praia, entendi. E daí, tipo, a gente tinha planejado ficar 1 mês, a gente acabou ficando 4. 4 meses na praia. E como são as praias lá? Então, era tipo uma ilha, tipo Florianópolis, sabe? Sim, entendi. Que tem muitas... É uma ilha que tem várias praias ao redor.
Era muito parecido com Florianópolis, eu achava maravilhoso, era muito lindo, era, tipo, totalmente diferente do resto da China, porque o resto da China, a arquitetura é muito parecida um lugar com o outro, não importa o lugar que tu vai ver que tem muitas coisas parecidas os prédios, por ter muita gente, eles acabam tendo que construir as coisas muito rápido. E muitas quantidades, penso Isso, eu, de daí eles não apartamentos. pensam muito na beleza. E eu tava vendo que a China tem 14 mil quilômetros de litoral, né? Porque não se imagina a China como um destino de praia, É né? verdade. É E, muito grande. verdade, Xangai era litoral. E era muito bom por causa disso, sabe? Eu não tinha necessariamente praia lá, tinha um pouquinho de... Tu via o mar batendo, assim, mas na praia pra ir... Porque era muito frio Xangai. Então, Frio era Xangai. O calor que você passou em Pequim e em Xangai você passou frio. era muito frio. Tá, e então nesse lugar que você passou 4 meses da quarentena, que assemelha-se a Florianópolis, e a temperatura lá, como era? Era uns 30 graus, assim, todos os Quente. dias. Era bem quentinho, no inverno isso. No inverno. Nossa. E como é que é essa relação do chinês com a praia? Nossa, era muito... Eles gostam? E tipo, é que aqui a gente vê que as mulheres usam biquíni, os homens usam calção, alguma coisa assim. Lá era todo mundo indo vestido de roupa. Mesmo no calor. Aham. Mesmo no calor. interessante, Eu ficava, né? tipo, às vezes tu vê uma mulher, outra de maiô, um cara, outro de bermuda, daí sim. Mas, na maioria parte, eles estavam de roupa embaixo de algum guarda-sol. Porque eles Não têm iam muito, pra água. eu sei, uma percepção minha, me corrige, né? Você que mora lá. Eles têm muito uma preocupação com a proteção do sol também, né? É que eles se importam em ser brancos. Eles têm muito uma cultura de querer ser branco. De Olha, parecer branco. quanto mais branco, mais bonito. Olha só, então, como a gente gosta de estar bronzeado, eles gostam de estar brancos. Interessante. E comida, né? Porque associa-se que o chinês come bichinho, comeu morcego e veio o coronavírus, todas essas questões assim que, enfim, né? Assim como muitas pessoas acham que o Brasil resume-se a futebol, carnaval e algumas praias, Rio de Janeiro, nós sabemos que o Brasil é muito mais do que isso. E a China, né? A China também é muito mais que, sei lá, comer cachorro. Comer carne de cachorro. Carne de cachorro. Ou... Mas come-se também. Sim. Sim, já ouvi casos, assim, de, tipo, pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que eu e acabavam acontecendo a família falar, tipo, ó, essa vez a gente tá comendo carne de cachorro, se tu não quiser comer. Fica tranquilo. Mas isso era, tipo, em regiões menores. Nos polos da China não tinha muito isso. Tu via em regiões menores, daí é mais difícil a carne, então eles pegam o que dá. Sim. Mas nas regiões maiores, eu nunca vi isso, sabe? Nunca vi eles comer inseto, nunca vi comer cachorro, nunca vi essas coisas, era só comidas tradicionais chinesas, com certeza. Sim. Tipo, coisas que a gente nunca viu. Tipo, tem um pão, eu gosto muito de baozi, que é um pão com carne dentro. Sim. Cozido no vapor, que é uma comida muito tradicional. Tem filmes chineses que mostram eles comendo isso. E realmente é bom. É muito bom. E a cultura, né? O que mais te chocou, assim, no sentido, assim, que tu mais achou diferente do que a gente faz isso no dia a dia, assim, como que é? Então, o povo brasileiro é um povo muito caloroso, né? E os chineses, eles são mais frios. Sim. Eles não vão, tipo, necessariamente te dar oi quando eles vão te ver, eles não vão fazer muita questão de estar lá. Eles são um povo mais frio mesmo. É isso que eu senti bastante, porque eu gostava muito dessa calorosidade do brasileiro. Sim, de chegar e se dar que infelizmente agora estamos, né, impossibilitados de se encontrar e dar um abraço e um beijo. Então eles não têm essa calorosidade. Eles não têm essa calorosidade. Muito, é mais o brasileiro que tem isso, né? Mesmo qualquer parte do mundo é um pouco mais... Vai ser diferente do brasileiro. Mas lá era demais. Lá era, tipo, muito diferente. Lá eu me sentia muito estranho, porque as pessoas... Eu passava pela própria família e eles não me davam um oi, sabe? É uma coisa que eu senti bastante da diferença cultural. E eles não têm essa maneira de, tipo... A gente se reúne em grupos demais aqui. Eu vejo isso... Tipo, vamos fazer um churrasco Sim. lá. E lá eles, tipo, se eles vão fazer alguma coisa junto, vai ser algum restaurante, algum lugar fora. Eles não levam as pessoas pra dentro da própria casa, amigos e mais familiares só.
Tá, e eu tava falando da pandemia, né? Você então ficou 4 meses isolado na Florianópolis da China, Exatamente. né? Que não deve ter sido muito ruim. E como é que foi o depois, assim? Então, a pandemia foi em final de fevereiro? Ou começo de fevereiro. Começou em começo de fevereiro, isso. Porque eu lembro de ver na TV, assim, várias coisas que estavam acontecendo. Não entendia muito na época ainda. Porque tava tudo em chinês e eu não tinha muita informação em inglês na TV e nas coisas que eu via no dia a dia. Mas daí depois eu acabei, tipo, a pandemia começou e a gente ficou 2 meses em casa sem sair de casa. A gente olhava pra fora, nunca via ninguém, nunca tinha ninguém, por 2 meses O seguidos, lockdown assim. lá era lockdown, não Não podia sair. era mais ou menos como foi aqui. Tipo, o que a gente via eram os motoboys que podiam trazer coisas pra gente, sabe? Eu sabia que tinha uns serviços essenciais também, como hospital, como alguns... Nem supermercado, na verdade, alguns estavam abrindo. Eles estavam abrindo pros motoboys pegar e levar comida para as pessoas, que era o que estava acontecendo. E a questão, como é que, não sei se também sabe me responder, de como é que foi financeiramente? O governo deu algum auxílio? Como é que foi? Porque, enfim, as pessoas pararam de trabalhar, né? Eu não sei te informar sobre isso. Tá, uma curiosidade, não, tranquilo, é só porque isso me veio, né? Porque, enfim, pra ficar em casa, né, tu precisa de alguma forma manter, às vezes, a Eu tua não renda, lembro né? de alguma coisa que aconteceu realmente, não sei. Porque lá não tem muito o que querer também, né? Se é pra ficar em casa, é pra ficar em casa. Ficar em casa. Eu lembro que, tipo, eu via nas redes sociais chinesas que as pessoas estavam criando barricadas na frente das cidades para não entrarem, sabe? Tipo, em cidades perto de Wuhan, estavam fazendo barricadas para as pessoas de Wuhan não passar na época, porque elas não sabiam realmente o que era na época. Porque era hoje, muito novo. quando veio pro Brasil, as pessoas já meio que tinham uma noção do que Sim. estava acontecendo. Por mais que era um pouco estrangeiro, um pouco Sim. diferente, ainda tinha uma noção do que era. Quando chegou lá, ninguém fazia a menor ideia do risco, do que ia acontecer, de quanto tempo ia durar. E acabou que durou uns 2 meses e meio em lockdown e depois baixou. Tipo, a gente começou a viver a vida normal. As pessoas se preocupavam muito ainda. Tipo, tinham coisas que não existem aqui no Brasil, que a gente tinha que, por exemplo, mostrar um QR Code toda vez que a gente entrava no estabelecimento, falando que esse QR Code mostrava onde a gente já tinha passado. Um rastreador, Isso. praticamente. Legal. Aí você falou de rede social, né? Como é que é a rede social na China, né? Porque lá não tem Facebook, não tem Instagram, não tem várias redes que são muito populares aqui, né? No Ocidente. Tudo relacionado ao Google não tem, Facebook, Instagram também não tem, realmente. Então eles têm substituintes das redes sociais lá, eles têm meio que uns clonezinhos. Parecidos. Bem parecido. Xing Ling. E como é que é a relação do chinês com a tecnologia, assim, com ficar no celular e com aplicativos? Assim? Eles são muito consumistas nessa maneira, sabe? Eles estão sempre olhando pra tela, eles estão... O tempo todo tu vê que os chineses estão sempre olhando pro celular. Consumindo consumindo, passando. Sabe o TikTok? Sim. Lá é uma coisa que já tem 1 ano lá e, tipo, pra eles é o YouTube. Eles só ficam... Nossa, no metrô tinha muita gente que passava assistindo o TikTok. E, tipo, não é as dancinhas, é muito diferente também. Mas eles têm substituintes. Então, tipo, tem o WeChat, que é uma rede social que algumas pessoas que pretendem ir pra China, ou conhecem a China, acabam conhecendo que é um substituinte do WhatsApp, que tem também o Facebook, tu pode comprar passagem, tu pode pagar as coisas, tem muita coisa nesse WeChat, que é um aplicativo mais famoso da China. E aí você não usava as tuas redes sociais lá, ou tem um jeito lá do VPN? Sim, eu teria que usar eu usava um VPN pra poder comunicar com a família aqui do Brasil, pra usar o Facebook, o Instagram, o Twitter, daí eu tinha que pagar a mensalidade pra poder usar esse tipo de serviço. Entendi. E perrengue, né? Qual foi o seu maior perrengue? Eu acho que o meu maior perrengue foi... Nossa, teve um dia, eu tinha que trocar o meu visto. Eu tinha que renovar o visto, na verdade. E eu ficava em Xangai. E renovar meu visto era renovar em Pequim. E eu fui pra Pequim e já tava tendo essas coisas de pandemia. E eu tinha que mostrar o meu QR Code, como eu falei antes, sabe? Pra mostrar que eu não tinha o Covid. Porque eles, sabendo as regiões que tu tá, eles sabem que tu não passou pelo Covid. E eu cheguei na frente da polícia e meu celular caiu no chão. E quebrou? Quebrou toda a tela do meu celular. Daí, tipo, eu tinha planejado fazer uma viagem de ida e volta no mesmo dia. Eu tive que ficar 3 dias lá. E daí, tipo, ainda procurar hotel. Não tava me planejando pra pegar hotel. Pra ver como o negócio é sério mesmo, né?
Porque se tu não mostrasse aquele QR Code, a polícia não te deixava entrar, sabe? E isso aconteceu onde? No trem? Aonde que... Não, eu tava no... saindo de um táxi, chegando na frente da polícia pra renovar o meu visto e... Foi ali que foi aconteceu. ali, na frente. E qual é a dica que tu dá pra quem tá pensando em daqui a pouco seguir teus passos, ir pra China, passar uma temporada, enfim, quando as coisas se organizarem melhor, falando isso de mundo, né, de Covid, qual é a dica que tu dá? Vale a pena? Vale, com certeza vale. Olhar bem os pontos turísticos que tu quer ir, sabe? Se planejar bem pra não ir no inverno, porque o inverno é bem rigoroso lá. E aproveitar, porque lá é muito maravilhoso, lá tem coisas... É enorme aquele país. Então vai ter muita coisa pra ver, então tem que se planejar bem pra ir. Pra ir na Muralha da China, pra ir no Palácio... No Palácio... No Templo Perdido. Isso, é. Templo Perdido. Deixa eu falar. E se tu quiser ir pra Xangai também é maravilhoso, mas se planejar bem pra não ir no inverno. É Sim. minha maior recomendação. Olhar bem as estações e os teus planos agora, né? Pós-pandemia, que esperamos, né, que estejamos já, enfim, com a chegada da vacina, né? Temos que ser otimistas também, né? Quais são os teus próximos planos? Então, eu fui pra lá com 18 anos, né? Eu tinha acabado de terminar o ensino médio e eu queria ir pra fora do país e acabei indo. Eu quero ficar um tempo ou me planejar pra eu começar uma faculdade pra depois ver o mundo de novo. Ver o mundo de novo, né? Ver outras partes do mundo que é muito grande e tem muitas possibilidades, né? Bruno, te agradeço muito por ter vindo aqui, né? E compartilhado tanta coisa legal, né? E espero que inspire também pessoas, né? Que queiram... como que foi a tua pergunta no Google? Como sair do país gastando pouco, né? Exatamente. Ou ganhando dinheiro, né? Ganhando dinheiro, né? Em ien. Então, te agradeço. Eu que agradeço o convite. É muito legal ter a oportunidade de falar sobre isso, que é uma coisa que as pessoas não têm muita noção, elas têm uma visão meio deturpada da China. E eu gosto de mostrar essa coisa legal do país também, porque é muito legal. É um país maravilhoso, eu gosto muito de lá. Então, fica a dica, te agradeço e obrigada a todos.